Bom, então, meus queridos, a gente está continuando o livro, né? Amanhecer de uma Nova Era, né? Que faz parte da série do Divaldo, junto com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre esse período, né, de transição planetária. E hoje a gente vai estar começando um capítulo novo. A gente encerrou o capítulo anterior numa exposição, né, de Francisco, né, aos trabalhadores, né, coordenados pelo Bezerra de Menezes, né, aliás, uma exposição que ele faz, que é, na verdade, uma verdadeira oração belíssima. E vamos começar agora um novo capítulo. Durante a grande transição planetária. Se alguém quiser interromper, que eu vou abrir o texto e não vou ver, é só interromper, tá? Porque se levantar a mão, realmente eu não vou conseguir visualizar. Posso ler, Silvio? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Dá para ouvir barulho daí, da parte externa, ou tá bem? De vez em quando, mas não atrapalha não, pode seguir. Ok. No dia seguinte, pela manhã, nosso grupo reuniu-se à sombra de Belo Carvalho, no parque da cidade, onde crianças brincavam assistidas por auxiliares domésticas, ao tempo em que pessoas apressadas atravessavam-no seguindo ao atendimento dos deveres e compromissos habituais. O sol brilhava suavemente, dourando com leveza a folhagem verde das árvores vetustas, osculando as miúdas flores e a grama bem cuidada. Perfumes nos braços da brisa confraternizavam com as onomatopeias da natureza em festa. Impregnados pelo amor do porverelo, não tínhamos coragem de quebrar a harmonia interior com quaisquer interrogações que nos fustigassem a mente. Nesse ambiente de orquestração das bênçãos ao ar livre, o querido mentor abarcou a paisagem humana em movimento com doce olhar de ternura e de compaixão, considerando a população terrestre alcança a passos largos o expressivo número de 7 bilhões de seres reencarnados simultaneamente, disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência na sua multiplicidade de áreas, nestes dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para gerações novas, que ora habitam o planeta, diz respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. O desprezo de muitos líderes e de incontáveis multiplicadores de opinião pelas religiões do passado e o fanatismo que vem sendo desenvolvido em torno do espiritualismo de ocasião, encarregado de amelhar recursos monetários para a existência e de favorecer com saúde aqueles que mais facilmente a possam comprar a soldo dos poderes endinheirados, tem dado lugar ao materialismo e ao utilitarismo em que as pessoas comprazem-se, distantes da solidariedade, da compaixão e do espírito fraternal, ante a dificuldade da real vivência do amor, conforme ensinado e vivido por Jesus. Podemos dizer que se vive o período da extravagância e do gozo imediato, sem que sejam mensuradas as consequências perniciosas dessa conduta decorrentes. Só um instante, André. É interessante estar se falando isso, né? Que esses dias mesmo a Sânia estava conversando comigo, na verdade, sobre essas coisas que a gente tem visto, né?
Eu até falei com ele, eu tenho visto muito, né, nessas redes sociais, situações em que as pessoas têm demonstrado que estão perdendo, né, entre aspas, né, a moral que seguiam, né? Que eu lembro, até falei com ela no passado, eu lembrava que a gente considerava, né, os europeus são povos educados, e agora a gente está vendo cada vez mais nas redes sociais pessoas fazerem coisas que antes você não via. No outro dia eu vi turistas escrevendo nas paredes do Coliseu na Itália. Frequentemente eu tenho visto turistas que vão em restaurantes em vários lugares e fogem sem pagar. Um crescimento de agressividade, de um individualismo pernicioso nas pessoas, né? Que, que, que chega a soar até esquisito para a gente, né? Poxa, como é que a gente está começando um período de modificação para ficar melhor mas na verdade a gente vai vendo tudo piorar, tudo piorar. Chega a ficar meio estranho, né? Não sei exatamente a opinião de vocês disso, né? A espiritualidade até tenta, né, justificar, dizendo que nesse período vai ser assim mesmo, porque muitos espíritos desarmonizados vão reencarnar para ver se conseguem melhorar alguma coisa. Mas para vocês não soa meio estranho também? Não dá uma certa angústia vendo começar um período para ficar melhor e começar tudo mais bagunçado? Pegando o gancho que você falou aí, Silvio, esse individualismo pernicioso, existe isso que você falou, mas também existe uma coisa que eu fico chocado. Para a pessoa aparecer nessas mídias sociais, desafia o perigo e acabam morrendo. Isso existe, cara. É uma coisa assim, sabe, que isso que me choca. A pessoa perde a vida para tirar uma selfie. E você anda e as pessoas, em vez de curtir aquele momento, querem estar tirando selfie. Então, quer dizer, além dessa coisa, tudo que você falou aí, existe essa ausência de usufruir daquele momento, da natureza, daquele momento, como a Glaucia está acabando de falar ali, não, a Glaucia não, eu me esqueci, ela acabou de André. falar do momento que ela está vivendo, André, o momento que ela está vivendo em Portugal, a pessoa deixa disso para filmar, para tirar foto, isso aí é uma coisa que eu estou vendo assim que está em ascensão, é isso só. Eu fico pensando que a gente está já faz algum tempo nesse movimento de globalização, né? E aí, quando a gente fala nisso, a gente fala de fronteiras que, vamos dizer assim, deixam de existir, né? Seja fronteira em relação à informação, a pensamentos, inclusive em relação a atitudes, né? Então, eu vejo até como algo meio que normal, sabe? Quando a gente vê uma situação como essa, porque são muitos atravessamentos que a gente vai provocando e, ao mesmo tempo, a gente é provocado, sabe? Então, tem situações totalmente horrorosas como essa que Silvio fala, mas, ao mesmo tempo, tem um outro, uma outra condição para tudo isso, né? Que é de um pensamento mais generoso, mais fraternal, a própria compaixão, e tantas outras coisas que a gente vê, né? Nesse desfronteiramento, vamos dizer assim. Mas relembrando também de outras culturas que eu já tive a oportunidade de vivenciar, assim, não deixa de ser, apesar da globalização, não deixa de ser assim, admirável, às vezes chocante, às vezes você pensa que a pessoa está sendo grosseira e não é, é cultural a forma de falar, o tom de falar. Então, também tem isso, né? As culturas que, em sua origem, bebem de fontes, bebem também dos seus formatos de comunicação, de se relacionar. É isso que me vem à mente para compartilhar com vocês. Eu só pegando esse gancho aí que você falou, André, sabe que também me vem à mente? Que isso é o lado bom da coisa, mas existe outro lado, que é o lado da discriminação,
entendeu? O lado da revolta. Como aconteceu, por exemplo, na França, um tempo atrás. Está acontecendo nos Estados Unidos, que fecha as fronteiras para não deixar as pessoas entrarem, e assim sucessivamente. Isso só que eu queria acrescentar. Obrigado. Não, tem esse lado, mas eu entendo bem o que a André está falando, né? É essa mistura, né, de coisas que na nossa mente podem parecer positivas ou podem parecer negativas, né? Elas vão se questionando praticamente uma com a outra e as coisas vão se redescobrindo, vão se acertando, né? E faz parte, né? Aquela coisa do yin e yang, né? O equilíbrio tem que ter os dois lados. Vou continuar então. Os indivíduos parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma, com as exceções compreensíveis e mesmo entre alguns daqueles que abraçam a revelação espírita. Os conflitos de várias ordens permanecem na condição de mecanicismos de defesa contra a abnegação e a entrega total ao Messias de Nazaré. Alguns indivíduos que se consideram ousados e céticos não levam em consideração os acontecimentos que assolam o planeta, seja no que diz respeito às convulsões sísmicas cada vez mais vigorosas e trágicas, seja no tocante às naturezas sociológica, econômico-financeira, psicológica, ético-moral, aterrorizantes. Outros, mais tímidos, deixam-se seduzir por informações religiosas ortodoxas, amedrontados e inquietos ante a perspectiva do fim do mundo. Querem falar? Não, não, acho que você acho que colocou esse ponto que ele fala aqui agora, você já acho que colocou muito bem, André, na sua explanação. É muito o que você falou mesmo, assim, eu não teria nada a acrescentar, não. Estabelecem-se datas compulsórias com certa leviandade, como se um cataclismo cósmico devesse ocorrer com caráter punitivo à sociedade que se tem distanciado de Deus, numa espécie de absurda vingança. Ignorando a extensão do amor de nosso Pai, esperam o desencadear da sua ira em processo de punição extrema, como se a vida ficasse encerrada no fenômeno da morte física. Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social que a ausência do amor não consegue lograr, como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, no fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, pois que tudo quanto nele existe vibra, reflete-se na sua estrutura, contribui para a sua preservação ou desordem. Qualquer definição de período torna-se temerária em razão dos acontecimentos de cada dia, responsáveis pelas funestas ocorrências. Se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente
alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já vem operando. As mais vigorosas André, convulsões... só um Oi, minutinho. querido. Só voltando com um pouquinho, que eu achei interessante, né? Ele fala, né, que tudo isso, o nosso livre-arbítrio, ele poderá, aqui em cima, apressar ou retardar, mas ele não fala nunca em impedir, né? A gente pode tornar o nosso desenvolvimento mais rápido ou as atitudes, né, os pensamentos que a gente tem, torná-lo mais lento. Mas ele jamais fala em que tem qualquer situação que possa impedir que isso aconteça. Quer dizer, reforçando que a nossa evolução, o nosso crescimento, ele é inevitável. Mesmo que a gente renegue tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente consegue, no máximo, fazer com que ele seja mais lento, mas a gente nunca consegue evitar que a gente continue caminhando, né? Aquela história, né? Ah, é pelo amor ou pela dor. Se você não se modifica, a força vem e te empurra para frente. Não que seja literalmente assim, né? Essa questão da dor e do amor é bem relativa, né? Porque é um sentimento de compreensão e consciência de cada um. Mas assim, eu achei bem legal, né, ele deixar claro no texto, né, que você pode andar mais rápido ou devagar, mas parar de fato você não consegue e isso não vai acontecer nunca. As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhoria no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais, para manter no futuro as populações não mais esfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Tem uma besteira que acontece aqui que eu acho assim, impressionante em termos de volume e de impacto, né? A gente tem o Brasil, por exemplo, que é um país muito impactante em relação às suas práticas, por exemplo, com foco no meio ambiente ou sustentabilidade. E o que eu quero dar exemplo para deixar de enrolação é a questão de você ir num supermercado e realmente não tem sacolas plásticas. Ou você utiliza as caixas que estão lá vazias, que são caixas que serviram para o transporte de frutas e outros alimentos, ou você compra uma sacola retornável, ou você sai levando sua mercadoria na mão mesmo, né, ou dentro da bolsa. Então, assim, não tem negociação aqui. Não tem, sabe? Pelo menos onde eu tenho ido, e mais, assim, com foco em mercado. E quando você quer, em algumas lojas, assim, se vende. E se vende, mas as embalagens são mais na linha da sustentabilidade, né? Então, eu imagino quanto isso deixa de impactar uma besteira dessa, uma decisão dessa, que eu acredito que seja uma decisão governamental, tem algum respaldo legal, ela impacta positivamente, né, todo o ecossistema. Enquanto um mínimo do olhar, quando ele não é praticado, né, ele impacta tremendamente, né, como essa questão dos plásticos, né, que estão nos oceanos, no leite da mulher que alimenta seu bebê, e nos animais, e essa confusão toda, né, que se tornam partículas tão pequenas, que a gente pensa, sumiu, não tem plástico, mas está lá, inclusive nos nossos próprios corpos. Continua? Continua. Isso que você levantou é muito interessante, porque eu estava aqui pensando, enquanto você falava, antigamente o mercado dava a sacola que dizia que não tinha problema, depois descobriu que tinha, né? Que era de graça. Aí quando se procurou fazer uma coisa melhor, então vamos fazer a que se dissolve, que não vai causar tanto mal, aí passou a se vender, quer dizer.
Então transforma uma coisa para melhorar o mundo, eles usam na ganância que eles têm para ganhar mais dinheiro, porque quando era uma porcaria que fazia mal ao planeta, era de graça. Agora, para fazer bem, você paga. Eu acho que nessa questão do plástico, né, o que deveria acontecer no Brasil, que tem um tamanho de um continente praticamente, era o que já acontece na Europa, esse movimento que a André está falando, na cidade que ela está aí, que a gente viu recentemente no México, viu na cidade do México, que é uma cidade enorme, maior do que São Paulo, e em todas as cidades que a gente visitou, no México também não existe essa sacola plástica. É a proibição que deveria haver no Brasil. No Brasil fez uma falsa, um falso movimento com relação a essas sacolas plásticas. A gente fica dizendo, tem que banir o plástico, não sei o que, eu estava falando com um amigo que é ambientalista, e ele falou assim, o plástico, ele tem coisas boas, ele tem uma durabilidade. O que tem que banir mesmo são esses plásticos de consumo rápido. É o copo descartável, é criar essa consciência. E o supermercado, os supermercados, na verdade, eles deveriam ser geridos pelo governo numa campanha de consciência das pessoas. Se você tirar essas sacolinhas que você oferece, e hoje há um custo, que é um custo risível, as pessoas se habituariam a levar as suas sacolas. Ou teria que levar suas compras nas mãos. Aqui a impregnação da coisa teria que partir de uma forma radical. E olha que eu trago o exemplo daqui, você também, Sani, das viagens, né? Mas a gente sabe que os alimentos, eles já estão embalados, e como? São plásticos diversos, né? Plásticos, papéis, latas, materiais diversos, que também precisam de cuidado, né, na hora do descarte. Não é André, simplesmente pela ação da não sacola que a gente está livre de um olhar mais atencioso. Eu não sei como é que funciona exatamente, mas existe separação. aqui chega ao ponto de supermercados mais elitizados o coco, ser embalado num plástico. Isso, já vi, Sani. Mas aqui se criou uma cultura que vocês vão entender bem. O brasileiro, na sua eterna busca de ser o espertalhão, passou a usar a sacola de mercado como a sacola de lixo. Então, ele parou de comprar lixeira, sacos adequados para se livrar do lixo que produz. E ele passou a usar isso como a sua lixeira. E no momento que se fez esse movimento, que, como a Sani disse, na verdade falso, ninguém quis parar de usar a sacola porque continuou usando a sacola como a sua lixeira. Isso é um hábito do brasileiro. Não sei se em outros lugares é assim também, mas no Brasil, com certeza. As pessoas transformaram a sacola do mercado na sua lixeira. E não larga isso. Porque na cabeça das pessoas, ele acha, se eu não tiver a sacola do mercado, eu vou ter que comprar alguma coisa para desprezar meu lixo. Isso é prejuízo. Aí entra de novo na ganância do ser humano. E virou justificativa, né? É a grande justificativa. Eu acho, na verdade, tudo passa pela educação e conscientização, né? Continua mais um pouco, gente? Ou a Acho que gente para vai... terminar esse parágrafo, né, a gente para e começa. As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para a melhoria no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais, para manter no futuro as populações não mais esfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Só relendo o último parágrafo, né? Uhum. Realmente são...
São coisas, né, que vão... A gente consiga ainda pegar algum, alguma parte disso nessa encarnação ainda. Muito obrigado pela leitura, Andréia. Ai, gratidão por estar aqui nesse meu grupo tão querido. Porque quando a gente lê, não são só as palavras que são ouvidas, né? Cada um que lê coloca toda a sua energia, coloca todas as suas vibrações e elas são compartilhadas, né, com quem está ouvindo, né? E isso faz bem a todo mundo. E eu senti de ler também, Silvio e queridos amigos, para que essas palavras também fossem ouvidas por esta casa onde estamos, em família, que traz também seus desafios, cada um mora em um canto do mundo e aí adquire um pouco da cultura, e eu senti de ler para que essa casa também tivesse pregnada dessas palavras. Gratidão.